Abra comigo 1 João 2, versículo 15 em diante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Tiago 1,13 diz assim ao 15: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha só, Deus não tenta ninguém, Ele pode até provar, mas tentar não. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dado à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Todo o ataque a nível mental está ligado a algum tipo de concupiscência, ou seja, algum tipo de desejo que entra no coração da pessoa, às vezes até a pessoa nem sabe, está escondido, mas de alguma maneira entrou, e é isso que tenta a pessoa ao pecado e que traz lutas a nível mental. Aqui fala da concupiscência da carne, dos desejos da carne, da imoralidade, dessa área mais delicada da intimidade. Tem pessoas que têm uma tendência a se inclinar para os desejos da carne, às vezes até abandonam a família, esposa, esposo, porque não conseguiram segurar o desejo da carne, de cumprir a finalidade de trazer prazer para a carne, para aquilo que ela deseja nessa área. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? Aquilo que entra pelos olhos. Pode ser maldade, pode ser coisas ruins, eu não sei, mas muitas coisas entram pelos olhos. A inveja, os ciúmes, né? Entram pelos olhos. A ira muitas vezes entra pelos olhos, de ver uma situação. Então, existe a concupiscência dos olhos também, aquilo que os olhos veem e desejam. Então, às vezes a pessoa ela quer ficar rica de maneira instantânea, por isso tantas pessoas jogam na loteria, porque elas querem ficar ricas. Só que isso é um desejo da concupiscência dos olhos, porque a gente tem que trabalhar e pedir a Deus que abençoe nosso trabalho e não somente ficar desejando algo desse jeito. A gente tem que pedir que Deus prospere, mas segundo a vontade dele. Mas muitas pessoas acabam se movendo por isso, porque ao desejo dos seus olhos, daquilo que vê, daquilo que quer conquistar, enfim, todos têm direito a conquistar, mas a concupiscência, a Bíblia diz que é aquilo que te atrai para pecar, ou seja, é quando entra na vida da pessoa e tenta ela para fazer o mal, é o que diz a Bíblia aqui. Havendo a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, ou seja, a concupiscência é aquilo que tu é atraído. Se a pessoa ela é atraída pelo dinheiro, pela avareza, pelas fraudes, ou se a pessoa ela é atraída na área da carne, da sexualidade, da imoralidade. Então, muitas lutas na mente são por causa dos desejos da carne, dos desejos dos olhos, a concupiscência, aquilo que você deseja. Mas eu não desejei isso. Mas talvez inconscientemente você deseje. É algo que entrou no coração da pessoa para
fazer, às vezes, esse conflito até mesmo na mente. Às vezes a pessoa é casada e ela está lutando na sua mente para manter o seu casamento, ou ela está lutando na sua mente para não cair em pecado com alguém que se aproximou dela. Mas isso é o desejo da carne. O que a gente deve fazer pela Bíblia? Pela palavra, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se você frequenta um estabelecimento, se você frequenta um comércio, ou seja lá o que for, e lá nesse lugar, talvez na escola, em algum lugar que você senta, algo está lhe perturbando demais a cabeça, porque você está lutando contra os seus desejos, contra os desejos da carne ou dos olhos. O que você faz? Você vai, amém, você vai para o outro lado. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Se nesse comércio que você costuma frequentar, ou nesse restaurante, ou talvez até mesmo numa academia onde existe muito adultério, muita destruição de lar, você vai ali e alguma coisa está lhe tentando, né? Não é Deus, é o desejo da tua carne. Ah, mas eu nunca pensei em fazer isso. Mas algo foi despertado aí. Então, a carne, ela se inclina para os seus próprios desejos. Ela tem desejos. É melhor, então, trocar. Vai para outra academia. Tudo que você puder trocar de lugar, que seja um grande problema para você, um problema considerável, você troca. Agora, eu não posso sair, por exemplo, da escola, da faculdade, ou de algumas coisas assim, do meu trabalho. Então, o que você vai fazer? Vai para o outro lado. Se aquela pessoa, naquele setor, você está se sentindo tentado em relação àquela pessoa, vai para o outro lado. Vai para um lado mais distante, se afasta, foge da aparência do mal, não deixa a tua carne te vencer e te arrastar para o pecado. E a Bíblia também fala da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, que também fala da soberba da vida, do orgulho, ou seja, daquilo que as pessoas muito buscam para talvez se sentirem orgulhosas daquilo. Isso também tem que cuidar, porque muitas pessoas, pelo orgulho, também acabam caindo. E a palavra diz que a gente não pode se deixar enganar pelos nossos próprios desejos da carne. É isso que está dizendo resumidamente. Não se deixe enganar pelos desejos da sua carne. Mas eu não pensei nisso, mas a tua carne está desejando. Os teus hormônios, talvez tua personalidade, eu não sei, aquilo, ou até mesmo algo espiritual maligno te incitando também em relação aos seus desejos carnais. Todos nós devemos vigiar. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. É só você, irmão? Não, todos. Eu preciso vigiar, você precisa vigiar, seu marido precisa vigiar. Todos nós precisamos vigiar, sendo pastor, ou sendo um missionário, ou sendo um irmão que somente frequenta a igreja, ou até mesmo ainda não existe uma conversão, mas a pessoa já tem fé em Deus, ela tem que vigiar. Todos precisamos vigiar. Então, queridos, nós temos que cuidar, porque muitos ataques que vêm à mente são conflitos da sua carne. É a sua carne se inclinando para aquilo e a sua alma, ela está ainda relutando, se aceita ou não. Que daí é a luta na mente. Se ela faz ou se ela não faz. Se ela vai ou se ela não vai. Será que ela volta naquele lugar ou não volta? Entendeu? É uma luta de alma, no espírito, na sua mente, em relação à carne. Então, a maioria das lutas espirituais, elas nascem de conflitos entre a carne e o espírito. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o espírito, eles têm esse problema em comum,
que às vezes um quer puxar mais para o seu lado. E isso que gera o conflito a nível mental, que gera os ataques nos pensamentos. Quantas pessoas muitas vezes são tentadas no adultério, mas elas sabem que aquilo é errado e que aquilo está ali consumindo a mente, mas a palavra é muito prática, foge da aparência do mal. Se o teu problema está na rua do lado direito, atravessa a rua para o lado esquerdo e vice-versa, entendeu? Desvia da rota dos desejos da tua carne. Lá em Provérbios já fala sobre isso, que o homem não se enlaçasse nos lábios da mulher adúltera, não ouvisse aquilo que ela dizia e nem fosse para a sua casa, para os seus lençóis, para os seus perfumes, para toda aquela produção que vem sobre aquela pessoa. Está falando ali do adultério em Provérbios. Ou seja, desvia teu caminho do mal, vai pelo outro lado. Ah, mas eu sou forte. É mesmo? Se você começar a receber elogios de um colega de trabalho, de um colega de faculdade, você é casado, a pessoa é casada, e começa a dizer como você está bem arrumada hoje, que cheiro bom, que perfume é esse que você está usando. Sutilmente, se você for permitindo, aí começa a luta na mente. Será que estou certa? Será que não estou? Será que faço isso ou não faço? Então, esse tipo de coisa gera luta na mente. Você tem que cortar. O mal, ele tem que ser cortado pela raiz. Ou você se posiciona de uma maneira bem forte e repreende a pessoa que está vindo com essas conversas para o seu lado. Ou você se afasta. Vai para o outro lado. Porque senão isso vai te trazer problema. E por último, eu quero falar aqui sobre Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Em todo o tempo sejam alvas, outra tradução diz brancas, as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo representa a presença do Espírito Santo e as roupas brancas representam a santidade. Você está entendendo? As roupas brancas representam santidade, pureza. Então, mantenha alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca falte a presença do Espírito Santo sobre sua cabeça, sobre a sua vida. Então, o que isso quer dizer? Então, a gente tem que cuidar nossas vestes. A gente tem que cuidar nossa comunhão. Duas coisas atreladas. Cuidar as nossas vestes para andarmos em santidade e a nossa comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Aleluia! Que tremenda essa palavra! Espero que vocês tenham recebido essa palavra hoje, porque às vezes a pessoa pensa em retroceder. Ah, vou usar as roupas que eu usava antes, vou voltar aos velhos hábitos, escutar música do mundo, não tem problema nenhum, mas a gente não pode retroceder. Amém? A gente tem que continuar procurando andar em santidade com as vestes brancas e manter também o óleo sobre a nossa cabeça, que é a comunhão com Deus. Glória a Deus! Essa palavra Deus me trouxe ontem e eu anotei para ministrar para vocês hoje, porque Deus, Ele quer falar. Algumas pessoas estavam pensando em vestir as vestes velhas, a velha vida, os velhos costumes, mas a Bíblia diz, olha,
Quem tem que manter as vestes brancas é você. Quem tem que manter as vestes puras somos nós. Quem tem que manter o óleo na cabeça, a busca, nós. Amém? Não retroceda, não volte atrás nos velhos costumes. O Espírito Santo está falando à sua igreja por meio da sua palavra hoje. Aleluia! Senhor, nós te adoramos e eu creio, Pai, que essa palavra aqui é uma palavra dirigida para mantermos as vestes brancas e o óleo sobre a nossa cabeça. Por isso nós oramos hoje, primeiramente, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pedindo, Pai amado, Espírito de Deus, limpa nosso coração. Limpa os corações, retira todo o conflito, toda a aflição que estava afligindo a mente e o coração desta pessoa. Em nome de Jesus, quebramos o poder do mal, quebramos o poder das trevas. Em nome de Jesus, quebramos toda a artimanha do mal e pedimos, ó Deus, guarda-nos debaixo da tua potente mão e nos livra do mal. Senhor, que todo o conflito a nível mental hoje seja desfeito e que os desejos da carne sejam mortificados pela tua presença, Pai. Que a tua presença prevaleça. Em nome de Jesus, dá vitória a teu povo, Pai. Tu és fiel, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor entregou essa palavra na hora certa, no momento exato, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe nos grupos de oração. Também compartilhe em minhas lives. Amém?